Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 16 de fevereiro de 2021. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos em torno da mensagem do Evangelho. Estarmos juntos, inspirados pelos bons espíritos, se reúnem junto com seus tutelados para inspirar, para orientar, mas também para espargir a luz que tanto necessitamos, beneficiando ainda os nossos familiares, amigos, o ambiente onde nos encontramos. Que o nosso encontro possa ser um momento de oração, de reflexão, de ensinamento e de convívio fraterno. E que possamos chegar ao final envolvidos por Jesus, felizes e motivados para a prática do bem, nos tornando cada vez melhores, sob o ponto de vista moral, emocional e espiritual. Obrigado, Senhor, que sejamos então orientados nessa manhã. Gênese no lar, nesta manhã, nos oferece um tema muito interessante para o nosso momento histórico. Mediunidade mental. Nós vamos, amigos, dialogar com o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 28, Preces Espíritas. Vamos abrir especificamente no item 8º, quando Allan Kardec disponibilizou um versículo do Evangelho, especificamente no livro Atos 2:17 e 18. Assim registrou Lucas. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. E ainda, Kardec afirma no prefácio desse item 9: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e em toda a parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e todas as condições, nos homens, como nas mulheres, nas crianças, como nos velhos. É um dos sinais que chegaram os tempos preditos. Continuando. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Pois bem, amigas, amigos, nós vamos encontrar na doutrina espírita uma teoria extraordinária.
que nos apresenta aspectos esclarecedores quanto ao intercâmbio dos encarnados com os desencarnados. Conhecida mediunidade, um dom, uma faculdade, que vai sendo desenvolvida por todos, não é privilégio de ninguém. Kardec afirma que podemos dizer que médiuns são aqueles que exercem a tarefa do intercâmbio. Há os médiuns naturais e também há a mediunidade sob o ponto de vista do seu desenvolvimento. À medida em que o espírito evolui, ele vai também ampliando a sua capacidade de perceber mais além. Nós já temos informações vindas dos espíritos que até no além-túmulo exerce-se a mediunidade. Nós não vamos entrar nos detalhes da sua classificação, mas podemos, só a título de informação nessa manhã, lembrar que existe a mediunidade sob o ponto de vista anímico, as forças da alma, ou seja, aquelas faculdades que são próprias do médium. Clarividência, audiência. Existem as outras que dependem da presença dos espíritos. Então nós podemos também lembrar que em todas elas, pois estando o homem envolvido pelos espíritos, eles estarão participando dos processos em si. Aonde que a gente quer chegar? Na Revista Espírita, do ano de 1866, Allan Kardec recebeu uma correspondência que veio lá da Argélia e que veio nesta relatar um depoimento de um médium que levantou uma questão que logo em seguida ela foi, inclusive, motivo de esclarecimento por parte dos espíritos que estavam presentes junto a essa comunidade. E todo esse material foi levado para Allan Kardec, que por sua vez compartilhou na sua rede social, que é a Revista Espírita. Aliás, Kardec foi um dos idealizadores dessa plataforma que hoje nós lidamos e favorece o nosso intercâmbio. Vamos lá. O médium relata que ele estava vivendo um fenômeno do desprendimento, ou seja, à noite, o seu espírito se desprendia do corpo e isso se dava de uma forma consciente. Ele percebia o corpo entorpecido e naturalmente, sua visão ampliava e ele registrava a presença de espíritos simpáticos. Um dado importante: tanto encarnados quanto desencarnados eram registrados. Pois bem, aí o que acontecia depois? Ele despertava e o que aconteceu no mundo espiritual ficava muito nítido no seu campo mental. E ele, então, tinha elementos para oferecer, disponibilizar, sob o ponto de vista até de se tornar um instrumento de trabalho. E foi interessante que ele foi inclusive visitado por um dos mentores da Sociedade Espírita de Paris, que é o Lamerat, e que ofereceu uma mensagem, ou seja, os espíritos vendo aquele potencial mediúnico do companheiro, utilizaram do seu instrumento para fazer daquela ferramenta, daquela oportunidade,
mais uma oportunidade para um estudo de Allan Kardec em torno desse fenômeno. Lembrando que Kardec relacionava com médiuns conhecidos e desconhecidos, e os médiuns, por sua vez, não se comunicavam. Eles viviam em lugares distantes e essas experiências auxiliaram muito para que os espíritos se comunicassem em vários lugares ao mesmo tempo, com médiuns diferentes, o que comprovava o fenômeno mediúnico para Allan Kardec. E aí, após enviar esse material e essa experiência para Allan Kardec vem esclarecer na Revista Espírita, e nós vamos agora convidar Kardec para estar conosco, para ouvi-lo falando sobre esta mediunidade. E mais à frente a gente vai entender o porquê desse assunto. Kardec diz assim, março de 1866. Esta mediunidade, a qual damos o nome de mediunidade mental, por certo não é própria para convencer os incrédulos, porque nada tem de ostensiva, nem desses efeitos que chocam os sentidos. É toda para a satisfação íntima de quem a possui. Mas também é preciso reconhecer que ela se presta muito à ilusão, e que é o caso de desconfiadas aparências. Quanto à existência da faculdade, não se poderia pô-la em dúvida. Pensamos mesmo que deve ser a mais frequente, porque é considerável o número das pessoas que, em estado de vigília, sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento, que sentem não ser o seu. A impressão é agradável ou penosa, que por vezes se sente à vista de alguém, que se vê pela primeira vez. O pressentimento que se tem da aproximação de uma pessoa, a penetração e transmissão do pensamento são outros tantos efeitos que se prendem à mesma causa e constituem uma espécie de mediunidade, que se pode dizer universal, pois cada um lhe possui ao menos os rudimentos. Mas, para experimentar seus efeitos marcantes, é necessária uma aptidão especial. Prestemos atenção, a aptidão especial. Ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. A esse título, como temos dito desde longo tempo, todos são médiuns. E Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual, que se traduzem de 1000 maneiras diferentes. Mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todo o mundo obter efeitos idênticos e ostensivos. Então aqui, Kardec vem elucidar de uma forma assim, muito carinhosa, muito pródica, para todos nós, o aspecto da sensibilidade, da faculdade que todos possuímos em graus diversos. Ele está dando o nome de faculdade
ou de mediunidade mental. Naturalmente, a mediunidade parece até um pouco redundante. A mediunidade, o fenômeno, ele necessita da base mental do indivíduo. Mas alguém pode objetar, mas existe a mediunidade, por exemplo, de efeito físico, que não necessariamente é uma mediunidade intelectual. Mas ela depende do mundo mental, sim. Mas para não complicar, se a gente pode facilitar, vamos dizer o seguinte: que nós vivemos o mundo dual, o mundo das ideias próprias e o mundo das ideias que registramos no mundo exterior. Vamos falar assim. O exterior dialoga com a Terra e dialoga com o mundo espiritual, a habitação dos espíritos. Embora você pode também dizer o seguinte, que quando um encarnado lança um pensamento, esse pensamento ele vai para o mundo moral, que é o mesmo, eu vou chamar de espaço, mas não é bem o termo. É o mesmo lugar que também vai receber as ideias que vêm dos desencarnados. O médium, ou sensitivo, é aquele que tem mais facilidade de pegar essa ideia. Repetindo, que foi gestada, gerada pelo encarnado ou pelo desencarnado. O fenômeno é o mesmo. Obviamente que ele tem algumas nuances, algumas especificidades, que eu não vou entrar no tema, porque senão a gente não caminha. Lembrando que o nosso encontro é de oração e precisamos ser objetivos. Porque essas ideias, para serem registradas, elas precisam de um revestimento próprio. Elas necessitam de elementos de uma matéria que, em espiritismo, Allan Kardec apropria-se do termo fluido cósmico, que é uma teoria que veio antes de Kardec, através do seu idealizador, Franz Anton Mesmer. Porque senão, se a ideia não for revestida desse fluido, a gente não consegue registrar. Para ser mais prático, para você ouvir um som, o som se propaga pelo ar, não é assim? Da mesma forma, para você captar um pensamento, não será o ar que vai transmitir, e sim essa matéria primitiva, que a ciência devagarzinho vai chegando lá. Tá? O que nos importa é o seguinte, que todos nós temos essa faculdade mediúnica em graus diversos. Mediunidade mental, que é comprovada na ciência da vida. Você convive com um ser no dia a dia que tens afinidade? Pois bem, é muito comum o diálogo mental, que quando verbalizado, alguém diz assim, eu estava pensando nesse assunto. Você leu o meu pensamento. Né? Que a parapsicologia trata como transmissão de pensamento, fenômeno beta e etc. Para nós, é a mesma coisa, porém a gente fala que é a mediunidade. Então, existe uma dificuldade com as palavras, porque mediunidade significa intermediário. Por isso que eu disse no início que existe a mediunidade, que é a faculdade anímica e a espirítica. A anímica não precisa de espírito. Então, quando você, com essa mediunidade mental, captou o que a sua alma gêmea pensou ou sentiu, não tem espírito na jogada, a não ser o espírito da relação, da afinidade, da sintonia. Então, quanto mais se convive, mais esses laços
ficam estreitos e favorece o intercâmbio mental. Faz de conta que a sua alma gêmea desencarnou ou está em vias. Você não conte para ela que eu estou conversando com você. Mas vamos desencarnar nossas almas gêmeas. A maneira com que você capta o pensamento dela, ela desencarnada você vai captar do mesmo jeito. Lembrando, com matérias, com gradações específicas, mas o fenômeno é o mesmo, é isso que eu quero dizer. Da mesma forma, nós recebemos o pensamento, as ideias, os sentimentos dos espíritos. Encaixa perfeitamente dentro desse campo da mediunidade mental. Eu gosto muito desse texto, porque quando na linguagem atual a gente vai falar de uma forma específica de clarevidência, de clareaudiência. Bom, a clarevidência é a visão clara, um painel, né? Registro de espíritos, tudo tem a ver com a clarevidência. Cenas. Pois bem, a clareaudiência, ouvir os espíritos. Então a gente acaba associando muito com os órgãos físicos. Clarevidência, visão, olho, audiência, os ouvidos. Certo? Na verdade, a mediunidade são os sentidos numa dimensão superior, sutil. Aí, se a gente for entender o fenômeno globalizado com a mediunidade mental, a partir do momento que você já tem essa concepção, essa diferenciação, você vai entender que tudo tem a ver com o seu campo mental. Certo? Agora, tem médiuns que têm mais, vamos dizer assim, mais desenvoltura, julgando que estão vendo com os olhos ou ouvindo com os ouvidos. Ou sentindo com o olfato. Porque você pode registrar, sim, cheiros que vêm do mundo espiritual, odores, né? Agradáveis ou não. Quando você registra, por exemplo, eflúvios negativos, ruins, deletérios, é como se você estivesse sentindo um cheiro de carniça. Embrulha o estômago. Diferente quando você capta o cheiro de uma flor, de uma essência superior. É extraordinário, porque embora o cheiro seja valorizado, mas o bem-estar que ele proporciona é muito mais importante. Então, por que veio como um cheiro de rosa? Para que o sensitivo, de alguma forma, seja convidado a refletir no fenômeno. Porque nós ainda precisamos de algumas induções psicológicas. É comum na sala de passe, recebendo o recurso magnético, de vez em quando se sentir uma fragrância. Agora, se a fragrância ficasse o tempo todo na cabine de passe, a nossa infantilidade já classificaria que o dono, ou melhor, o administrador do centro espírita tem muito bom gosto para comprar um perfume e colocar lá na sala. Eu gosto muito. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, de vez em quando tem um fenômeno para despertar. Mas o mais importante não é o cheiro, não é o barulho. É a essência que está sendo disponibilizada. Então, os amigos podem perguntar, mas afinal, o que isso tem a ver com o Gênesis no lar? Porque nós precisamos voltar a atenção, os olhos, pois
Primeiro, é possível desenvolver o sentido espiritual, como diariamente se vê desenvolver-se uma aptidão por um trabalho constante. Kardec diz assim: ora, sabei que a comunicação do mundo incorpóreo com os vossos sentidos é constante. Ela se dá a cada hora, a cada minuto, pela lei das relações espirituais. Que os encarnados ousem aqui negar uma lei mesma da natureza. Opa, então nós temos que pensar que é possível desenvolver quem se interessa no assunto. Ah, eu não quero mexer com essas coisas, não. Bom, então você não se interessa. Mas você se interessar pelo sol ou não, o sol aquece do mesmo jeito. Então nós espiritistas, sabendo que nos relacionamos com os espíritos, seria uma boa dica nós começarmos a nos interessar por esse assunto para desenvolver essa faculdade. Ah, então tem treinamento? Tem. Nós nos reunimos pelas manhãs para orar. Tem determinados momentos que silenciamos. Vem uma voz. A fala, o conselho, a mensagem, ela vem impregnada. Então você está exercitando a sua faculdade. Porque quando você não estiver neste ambiente, você estará em contato com os espíritos o tempo todo, porque os espíritos não vão embora ou voltam. Você se relaciona com eles no seu universo mental. É o que Kardec diz à frente nesse texto, porque os espíritos se veem e se visitam uns aos outros durante o sono. Ele está respondendo o companheiro que narrava a experiência durante o sono. Ele continua dizendo: isso não pode acontecer na vigília? Os espíritos não têm noite. Não. Constantemente estão ao vosso lado. Eles vos vigiam. Vossos familiares vos inspiram. Vos suscitam pensamentos, vos guiam. Falam-vos e vos exortam. Protegem os vossos trabalhos, ajudam-vos a elaborar os vossos desígnios, formados pela metade, e os vossos sonhos ainda indecisos. Anotam vossas boas resoluções, lutam quando lutais. Lá estão esses bons amigos, no fim de vossa encarnação. Eles vos riem no berço, vos esclarecem nos estudos, depois se intrometem em todos os atos de vossa passagem aqui na terra e oram quando vos veem vos preparando para ir encontrá-los. Oh, não! Jamais negueis vossa assistência diária. Jamais negueis vossa mediunidade espiritual. Porque blasfemais contra Deus e seríeis taxados de ingratidão pelos espíritos que vos amam. Essa mensagem foi recebida pelo médium Delane. Que extraordinário! O assunto ele vai tomando um colorido muito especial com os textos que se seguem e eu não tenho condições de trazer. Mas, num momento tão complexo que vivemos no planeta Terra, sem a consciência da imortalidade e das nossas relações com os espíritos, a nossa tarefa na Terra, ela se torna muito mais complexa. Em determinados momentos, os homens se tornam joguetes, quando não se comprometem moralmente
a sua transformação. A vida perde o sentido. Nos tornamos materialistas, sem muitas perspectivas, o que pode sugerir para alguns até o suicídio, quando a vida toma aqueles caminhos desagradáveis. É mais fácil dizer, vamos parar com tudo, porque tudo acaba no túmulo. Para outros, que se tornam instrumentos do alto, no caso religiosos, ouvir a voz de Deus, de outros místicos, pedir aos santos ajuda. No caso dos espíritas, dialogar com os anjos, mensageiros, guardiões, pode ser um plus, pode ser um up, pode ser um salto que qualifica, pois estaremos trabalhando com humildade quando na dúvida. Buscar fortalecimento quando fragilizados. Porque a misericórdia não nos deixa órfãos. Mas negar isto, por certo, dificulta, atrapalha. Para que nós possamos seguir adiante com mais firmeza, com mais constância, exercitemos a mediunidade mental. E vai uma dica para aqueles que receiam, se sentem inseguros por desconhecer o processo. Procure na doutrina espírita, ou no legado de Allan Kardec, as orientações, porque elas são seguras, são claras e já favoreceram um número enorme de pessoas que passaram a exercitar a mediunidade retamente. Porque iniciamos citando o livro Atos dos Apóstolos, numa profecia: nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Este ensinamento, ele dá a dica de quando a mediunidade se torna uma escada para o céu, quando sintonizados com Ele, Jesus. Pois nesses dias, que são os tempos que vivemos, a mediunidade está em todo lugar. Jovens, velhos, pessoas das mais variadas condições econômicas, estão de alguma forma ampliando as suas percepções mediúnicas. Aliás, o advento da internet favorece muito isso. Está diante de uma telinha, comunicando com as pessoas por essa plataforma, inconscientemente os seres estão forçando, expandindo seus horizontes mentais por uma necessidade de estar junto do semelhante. Como não podem estar fisicamente, vão suprir isso de alguma maneira, sob o ponto de vista mental. Então a percepção se aguça. Aliás, ficar mais quieto favorece para que a sensibilidade se aguce mesmo. Mas o diferencial é se seremos ou não servidores e servidoras do Espírito do Cristo. Aí eu me recordo de um querido amigo que, quando esteve entre nós, aprendeu a conviver com a mediunidade por necessidade e depois por instrumento de evolução.
que foi o nosso saudoso Arnaldo Rocha, que foi sensibilizado para o espiritismo depois da morte de sua mulher. Chico Xavier e Arnaldo se reencontram e foi possível que a sua querida noiva pudesse voltar do além-túmulo. E a partir desse mês de outubro de 1946, posso dizer, até o mês de outubro do ano de 2012, Arnaldo Rocha viveu e estudou o fenômeno mediúnico, tendo a oportunidade de conviver com um número incontável de médiuns. A referência foi Chico Xavier, mas ele trabalhou com muitos outros. E ele costumava nos dizer assim: de mediunidade eu me especializei. E posso dizer, nós não entendemos bulufas, porque não temos informações suficientes sobre o mundo espiritual. Mas o que nós temos, o que já é conhecido, nos obriga a tratar esse assunto como um dos mais nobres da vida. Ele usava uma página de Emmanuel, que era referência quando trato da mediunidade e da doutrina espírita. O triessencial. E a outra página era a doutrina espírita. Triessencial, quando ele falava das reuniões mediúnicas, o doutrinador, o presidente da reunião, os médiuns, os vibracionais. Emmanuel dá uma aula de espiritismo. Eu estou na dúvida se o livro é Instruções ou Vozes do Grande Além. Vocês vão procurar lá e encontrar. Agora, a doutrina espírita está no livro Religião dos Espíritos. Emmanuel diz assim, que toda doutrina, toda religião é santa. Cada um cumpre o seu papel. Mas só o espiritismo nos esclarece o que remonta à vida espiritual. E Emmanuel, no ensinamento moral, conclui nossa manhã dizendo: não busque na doutrina espírita destaque pessoal. Dignifica-te, ou dignifica a doutrina que esposastes. Não faça dela trampolim para as vaidades humanas. Portanto, a mesma sorte, se queremos dialogar com sabedoria, com saúde, com prosperidade, com progresso, com o mundo espiritual, nós temos que primeiro mudar a si mesmo, dominar a si mesmo, nos tornando homens de bens que vivem a lei de justiça, amor e caridade como meta. Agindo assim, eu não tenho dúvida que o diálogo com os espíritos se tornarão conversas muito profícuas na intimidade do seu coração nos instantes que você estará diante de si mesmo e dos painéis da vida. Admitindo ou não, eles nos amparam. Porque ainda somos infantis para compreender um amor supremo, um amor divino que eles representam. E lembro ainda que quando Jesus dissera que não nos deixaria órfãos, ele não deixa mesmo. Ele envia os representantes do bem para que nos tornemos ainda agentes da paz, do amor e da concórdia. Mediunidades reta e santamente praticada. Parada a sua vida, um instante bendito, uma trajetória eterna. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos inspire. Que Gênesis no Lar continue sendo um momento muito especial das nossas manhãs. Ave Cristo.